Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Hoje nós estaremos com mais um episódio aqui do nosso podcast Momento Saúde da Mulher. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é essencial para a saúde reprodutiva, para a autonomia e para o bem-estar das mulheres, que é a contracepção. Falar sobre métodos contraceptivos é falar sobre planejamento, liberdade e informação, mas também é um tema que é envolto em vários mitos, dúvidas e escolhas individuais. Eu sou o Gabriel, sou estudante de medicina aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e a nossa convidada de hoje é a doutora Erciliene Moraes Martins Yamaguchi. Ela é médica, ginecologista e obstetra com ampla experiência em saúde da mulher e reprodução humana. Possui graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e residência médica em ginecologia e obstetrícia, com subespecialização em reprodução humana pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Realizou mestrado em tocoginecologia pela mesma instituição e atualmente é médica assistente do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas e docente do curso de medicina do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. É um prazer receber a senhora aqui hoje. Seja muito bem-vinda ao podcast Momento Saúde da Mulher. Eu que agradeço, Gabriel. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de um tema que eu tanto amo, né? Que eu trabalho muito com isso. E como a gente vai discutir como a gente pode mudar a história de vida das mulheres. Com certeza. Então hoje nós vamos fazer algumas perguntas, vai ser mais um bate-papo, mas a gente vai fazendo algumas perguntas norteadoras e a senhora vai comentando com toda a sua expertise sobre o tema. Ótimo. Para começar, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco o que é contracepção e por que é tão importante discutir esse tema. A contracepção seria um conjunto de métodos que a gente tem para evitar a gestação que não é planejada. Depois a gente pode comentar um pouquinho mais para frente quais são os tipos, mas envolve tratamentos hormonais, não hormonais, para aquela mulher poder decidir se ela quer ou não ser mãe. Eu gosto de puxar um gancho, um pouquinho lá da história. Uma vez assistindo uma aula, eu vi um post interessante de uma médica que eu não conheço, da década de 20, da Escócia, que ela dizia assim, que a mulher ela pode ser considerada livre quando conscientemente ela puder decidir se ela quer ou não ser mãe. Aquilo foi muito impactante para mim, porque esse poder da mulher de decidir, ter autonomia, se ela quer ou não ser mãe, é muito importante. Isso muda totalmente a vida dela. E aí a gente vai caminhando da década de 20, chegando na década de 60, e a gente vê a revolução sexual feminina, que coincidiu com o aparecimento da pílula, das primeiras pílulas anticoncepcionais, onde a mulher conseguiu separar, a questão reprodutiva da questão sexual. Então, isso, para a mulher, foi um marco muito importante, ela poder ter essa opção. Isso a gente falando, da autonomia da mulher, mas indo para a parte social, a gente observa como a gestação não planejada ela é um problema muito sério aí. Hoje, 55% das gestações não são planejadas, então é um índice muito alto. Metade das mulheres engravidam sem querer. Muita coisa. E isso traz várias consequências. Essa pessoa, ainda mais quando na adolescência o estrago é maior, porque a paciente acaba se afastando das escolas, ela tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e vai reproduzindo aquele ciclo de pobreza. Então, a gente precisa ter uma ação importante na questão da contracepção, caso ela não queira, no momento ela não queira ter filho, e ajudá-la nesse contexto. Com certeza. E a gestação em momentos que não são desejados, elas podem acontecer pode causar muitas repercussões, como a senhora comentou, E a gente observa que na gestação não planejada, por exemplo, no adolescente, eu tenho mais parto prematuro, eu tenho mais abandono, eu tenho mais violência, não só no adolescente, violência doméstica, mais comorbidades da própria gestação, às vezes acaba tendo abortamento. Então, consequências grandes aí que a gente pode tentar evitar. Com certeza. E agora eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre os principais mitos que envolvem os métodos contraceptivos. As pacientes, elas sempre acabam culpando o anticoncepcional, alguns aspectos aí. Então, o primeiro mito, eu vou ganhar peso. Então, o que a gente observa dos estudos grandes?
que a mulher, principalmente depois dos 30 anos, ela vai acabar ganhando peso, independente da mudança da alimentação, do estilo de vida. Ela pode ganhar até 1 quilo por ano aí, mas não está associada a grandes, né, ganhos de peso. A pílula, a injeção mensal, os DIUs, o implante. A injeção trimestral, que é um pouquinho, né, aquela que toma a cada 3 meses, um pouquinho mais associada ao ganho de peso, mas somente essa. Os demais não teriam esse ganho de peso, né, pelo próprio anticoncepcional. Um outro receio que eu vejo, né, grande é a questão do DIU. O DIU, eu acho que é um método de elongação, né, dependendo, ele pode durar de 5, 8 até 10, 12 anos, muito eficaz, mas que traz um receio grande para as pacientes. Então, elas têm medo que quem nunca engravidou não pode colocar DIU, isso é um mito. Então, mesmo quem nunca teve filhos pode utilizar o DIU. Receio de que ele cause infertilidade, que depois que retirar vai demorar para retomar a fertilidade, isso também é um mito, não existe. E um medo grande que eu vejo na população, e às vezes até com alguns profissionais de saúde, é que ele é abortivo. Então, lembrar que o DIU, né, ele não é abortivo. Se fosse, né, no Brasil a gente sabe que o aborto é proibido, não, esse método não seria, né, aceito. E são mecanismos diferentes. O DIU de cobre, por exemplo, é a ação do próprio cobre, que é tóxico para os gametas. O hormonal acaba espessando o muco, impedindo a subida do espermatozoide. Então, eu sei que às vezes, né, tem a questão cultural, religiosa, com esse envolvido, esse medo, mas as mulheres podem ficar tranquilas que ele não é abortivo, tá? Certo. E muita gente às vezes pergunta sobre a pílula causar infertilidade a longo prazo. Isso é verdade? É mito? Como que é isso? Não, nenhum método anticoncepcional hormonal, ou mesmo o DIU de cobre, que não tem hormônio, não tem associação com infertilidade. Então, todos, né, com exceção da injeção trimestral, que pode levar até uns 6 meses para recuperar a fertilidade, os demais você suspendeu no próximo ciclo, você já está apto para engravidar. O DIU, a injeção, a pílula não tem nenhum efeito de depósito a longo prazo. Tá? Passado 1 ano, a paciente não conseguiu engravidar, ela precisa investigar a infertilidade, porque não está associada ao método que ela usava anteriormente. Perfeito, muito esclarecedor. A senhora já comentou vários métodos diferentes. A senhora poderia explicar um pouco mais sobre quais são os tipos de métodos e como que a gente pode auxiliar a paciente a fazer a melhor escolha desse método? Ah, legal. Então, a gente tem os métodos que a gente chama de não hormonais. Quem que entra nesse grupo? São os métodos, primeiro, de percepção da fertilidade feminina. Então, pode ser, né, como as pacientes já ouviram falar, a tabelinha, o muco cervical, né, a variação da temperatura. Esses métodos, o problema deles é que eles apresentam uma falha bem grande, né, e uma atenção bem grande da mulher em todas essas variações do ciclo. Ainda dentro dos não hormonais, nós temos o DIU de cobre, né, que está disponível no SUS, tem duração de 10 a 12 anos. E temos os métodos, né, hormonais. Os hormonais a gente tem o quê? Tem a opção, né, que a gente chama de combinado, que tem 2 tipos de hormônios, que seria o estrogênio e o progestagênio, e os de progestagênio isolado, que seria só o progestagênio. Quem que entra nesse grupinho? A pílula, né, as pílulas que tem várias apresentações, o injetável mensal, o injetável trimestral, o DIU hormonal, o implante subdérmico contraceptivo também. Então, a gente tem um leque bem grande de opção aí. E qual que é a função do profissional de saúde? Que ele tenha conhecimento dos métodos, né, que ele leve uma orientação adequada. Isso é um ponto muito importante, né? A gente que trabalha com alunos, com médicos residentes, a gente fala que você precisa perder tempo na orientação. Na verdade, você ganha tempo, né? Porque às vezes naquela correria, né? Por quê? Porque é importante que você passe informação correta para a paciente sobre cada método, né? Qual que se enquadra mais no perfil dela. Depois a gente pode até fazer uma sequência aí de raciocínio, para que ela possa decidir o método que ela quer baseado em informações, né, consistentes aí, para ela ter uma decisão. Porque a decisão é da paciente, né? Às vezes um médico mais antigo fala, o melhor para ela é a pílula. Não, o melhor para ela é o que ela escolher depois que ela foi bem orientada. Né? A paciente tem que ter essa autonomia. E quando eu tenho até trabalho mostrando, quando o médico
né, prescreve um tratamento, quando ela escolhe, a adesão dela é muito maior no que ela escolheu. Todo mundo é assim, né? Na anticoncepção não seria diferente. A gente gosta de poder escolher e decidir o que acha que é melhor para a gente. Então, o que é importante, né? Que a gente pergunte para essa paciente: você pensa em engravidar no próximo ano? Né? Então, essa é uma pergunta importante. Porque senão a gente tem disponível o que a gente chama de LARC. O que é o LARC? São métodos de contracepção reversíveis de longa ação, que duram 3 anos ou mais. Então, aquela paciente que não tem planos seria uma boa opção. Outra pergunta: você é esquecido ou não quer lembrar todo santo dia? Então, imagina você passar uma pílula para uma paciente que não consegue lembrar, às vezes uma adolescente, né, com aquela vida bem agitada, vai lembrar de tomar pílula todo santo dia? Então, né, talvez você ir direcionando, perguntar, de repente, quando ela toma um antibiótico, se ela consegue lembrar ou não, para ver se ela é candidata ou não. Outros pontos importantes para a gente colocar: será que o método anticoncepcional vai agregar algum outro benefício? Né? Esse é um ponto importante. O que seria um anticoncepcional ideal? Aquele que previne gravidez e que tem um outro ganho. Qual outro ganho que a gente pode ter? O anticoncepcional hormonal, ele reduz o volume da menstruação. Não? Então, aquela paciente que tem um fluxo aumentado, ele pode reduzir. Todos eles vão acabar reduzindo. O de hormonal, numa proporção maior, mas todos vão reduzir os hormonais. Às vezes ela tem aquela TPM, aquela irritação importante, então usando um método que bloqueia a ovulação, a pílula, o implante, a injeção, ela pode melhorar esse humor, essa irritação dela. Outro ponto: às vezes ela tem doenças associadas, por exemplo, a endometriose, então ela vai reduzir a dor da menstruação, aquela dor mesmo fora do período menstrual, então ajuda bastante. Então, tentar a gente aliar nessa orientação o que ela vai mais aproveitar daquele método. E se ela, né, optar por aquele método, aquele vai ser o ideal para ela. Tá? Perfeito. E as mulheres que têm algumas outras doenças que podem contraindicar alguns métodos, como que é isso? Tem que ser uma abordagem individualizada? O que a senhora pode deixar de mensagem sobre essa questão? E ainda dentro dessa orientação, é importante que o profissional conheça as contraindicações dos métodos. Né? A gente tem um critério de elegibilidade feito pela Organização Mundial da Saúde que nos dá esse direcionamento. Então, dependendo, por exemplo, paciente hipertensa, o que ela pode utilizar, se ela pode usar uma pílula com estrogênio ou só com progestagênio. Então, é importante que o profissional tenha esse conhecimento para saber o que ele pode oferecer. Então, isso que você falou, tem que ser um atendimento individualizado, porque cada paciente tem uma história de vida, né, um antecedente aí para ver o que ela pode usar, porque de repente ela quer um método que infelizmente ela não pode utilizar. Por exemplo, paciente que já teve trombose querendo usar uma pílula combinada, ela não vai poder. E aí a gente vai oferecer o que ela pode usar e ela vai escolher os outros métodos disponíveis aí. Tá certo. E quais que seriam os principais efeitos colaterais e a questão da segurança dos métodos contraceptivos? Esse é um ponto importante para a gente conversar com a paciente, para ela poder decidir, é a questão da taxa de falha dos métodos. Né? Então, ao longo de 12 meses, então vamos falar em números aí para quem está nos ouvindo poder comparar. A paciente que usa pílula, né? Qualquer tipo de pílula, qual que seria a taxa de falha? 90 falhas em 1.000 pacientes, no uso rotineiro, que a gente considera, porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente toma em horário diferente. Quando ela está utilizando, por exemplo, o DIU de cobre, essa falha de 90 cai para 6 a 8 por 1.000. Então, olha a diferença. Indo para o DIU hormonal, essa falha cai para 2 em 1.000. E o implante, né, o contraceptivo o subdérmico, meia falha em 1.000. Olha só. Então, para ela poder decidir, você também precisa passar essa informação, porque às vezes isso vai mudar para ela. Não, eu quero um método que falha muito pouco, então vou lá para o implante. Né? Ou talvez aquela paciente que, se engravidar aconteceu, está casada, a pílula talvez não seja uma preocupação, né? Então, essa questão da falha, né, a gente precisa passar para a paciente na hora que ela está ali tentando decidir qual método que ela vai acabar escolhendo aí. Né? Tá certo.
Muito obrigado. E a questão, assim, do sangramento, que a gente percebe que, às vezes, alguns métodos reduzem sangramento, outros, às vezes, aumentam sangramento. Como que é essa questão? Quais métodos causam cada uma das coisas? Os efeitos colaterais aí, né? Os métodos que têm estrogênio, a pílula combinada, o que às vezes a mulher pode sentir, principalmente no início do tratamento, né? Às vezes, a maioria da população brasileira ainda usa pílula. Ela pode ter um pouco de dor na mama, né? Às vezes ela pode ter uma piora da dor de cabeça, que normalmente ele é autolimitado, ele acaba dentro de 2, 3 meses passando por essa situação. Geralmente essas pílulas combinadas, né? Ou a gente tem também, acabei não comentando, o adesivo, o anel vaginal, né? Que são outros métodos aí contraceptivos, eles reduzem o sangramento ao longo prazo aí, mas sempre tem um período de adaptação, né? Então é importante a mulher ter paciência nesses primeiros meses até se adaptar, porque às vezes já quer trocar para um outro método, mas todos vão demandar um período de adaptação aí. E o sangramento, às vezes, pode acontecer, a gente vê com mais frequência naqueles métodos que só tem progestagênio. Então seria o de hormonal, a pílula só de a pílula só de progestagênio ou o implante contraceptivo, que no início, né, eu até costumo dizer para as pacientes, são métodos super eficazes, mas dão uma bagunçada na menstruação. Então, o que é bagunçar a menstruação? Ou ela sangra 2 vezes no mês, ou ela sangra mais do que a sua menstruação habitual, 7, 10 dias, mas sempre vai melhorando ao longo dos meses aí, até chegar no período de adaptação. E esse é um ponto importante na orientação, né? Eu digo para os profissionais que a gente trabalha, uma coisa é você aceitar esse efeito colateral aí sabendo que ele existe, mas se ninguém te contar, imagina que você, né, de repente está lá, está sangrando 20 dias para você, o método está falhando ou deu errado com você e você já suspende. Então esse é o poder de uma orientação bem feita do método. Eu sei que eu posso sangrar até 30 dias. Eu sangrei 20, não é legal, mas eu sei que eu estou dentro do esperado. Né? Então, mais uma vez, a importância de fazer uma orientação bem feita aí para as pacientes poderem decidir. Tem que ser uma conversa bem franca, explicando tudo certinho, né? Porque realmente é importante a mulher saber o que ela pode passar, né, nos próximos tempos. Sim, porque eu brinco, às vezes o residente fala assim, mas ela está sangrando faz só 15 dias, né? Mas para quem sangrava 3, 5 dias, 15 é bastante. Mas você falou para ela que ela ia sangrar tudo isso? Então, esse é o ponto. Talvez ninguém comentou e ela está preocupada. E a primeira preocupação da mulher é se não está funcionando, se tem o risco de gravidez, que não existe, né? Isso é um ponto importante para a gente colocar. O sangramento incomoda, né? Traz um desconforto, mas não está relacionado à perda da eficácia do método, tá? Perfeito. E às vezes eu vejo que algumas pacientes percebem melhora na acne, oleosidade da pele. A senhora poderia comentar sobre alguns métodos que interferem nisso? Acho que a gente não falou disso ainda. Não. Né? Esse é mais um benefício que a gente fala, além da anticoncepção dos métodos. Então, os métodos combinados, que tem o estrogênio, o progestagênio, que é a maioria das pílulas combinadas que a gente tem no mercado, eles melhoram muito a acne, né? Porque eles reduzem a testosterona, então vai melhorar a oleosidade da pele, a acne, às vezes até a queda de cabelo, então pelos também, né? Que mulheres que têm um pelo um pouquinho aumentado também tem essa melhora, além da contracepção. As pílulas só com progestagênio isolado, né, os DIUs hormonais, o implante, eles já não têm essa potência em melhorar a acne, eles não têm esse efeito aí. Por isso que a gente tem que sempre tentar pegar o benefício da contracepção e além disso, associar para ser a melhor escolha para a paciente. Perfeito. E como que está hoje em dia o acesso aos métodos contraceptivos no Brasil, principalmente pelo SUS? Nós temos todos esses métodos disponíveis, são alguma parte deles apenas? Como que está isso hoje no Brasil? Hoje no SUS, a gente tem disponível a pílula, né, combinada, né, de progestagênio e estrogênio. Temos a injetável mensal, injetável trimestral, o DIU de cobre. E recentemente, né, é uma alegria, a gente que trabalha com contracepção, em julho foi incorporado o implante subdérmico contraceptivo.
Então, a partir, né, temos 180 dias para entrar em vigor, mas os implantes já estão chegando no Brasil. Excelente notícia. Né, é uma coisa que trouxe uma alegria imensa para a gente. Eles vão estar disponíveis para mulheres de 15 a 49 anos, né, sem nenhum tipo de restrição, porque aqui em Ribeirão Preto esse programa já existe desde 2010, mas ele era um programa municipal pegando algumas situações que eram de pessoas mais vulneráveis para tentar reduzir gestação não planejada, mas o Implanon vai estar disponível para qualquer mulher que desejar colocar o Implanon de 15 a 49 anos. Isso vai ser muito importante, porque é um método que menos falha, né, gestação no mundo, com duração de 3 anos, então todas as mulheres do Brasil todo vão ter esse acesso, as que quiserem, claro. E a gente pode mudar a história de vida dessas mulheres, né? Colocando um método. Por que a gente fala desses métodos de longação? Por que eles falham tão pouco? Porque não depende da mulher lembrar. Às vezes a mulher é esquecida, ou às vezes ela tem aquela vida corrida, ou às vezes ela vai, né, não consegue buscar o medicamento, fazer a injeção que venceu. E o implante ou o DIU hormonal, né, o DIU de cobre, que está disponível no SUS, ele está lá fazendo efeito, sendo liberado, por isso que ele falha tão pouco e faz tanta diferença na vida dessa mulher. Maravilha. E existe alguma perspectiva do DIU hormonal ser incorporado no SUS com um objetivo contraceptivo? Por enquanto, não. Uma batalha de cada vez, isso. né? Foi liberado para pacientes com endometriose, o DIU hormonal, então ele vai ser, né, incorporado aí, né, não chegou ainda, mas vai acabar acontecendo, mas só para a escolha contraceptiva ainda não está disponível no SUS. Na saúde suplementar, os convênios, né, eles já liberam, então, que às vezes a paciente tem algum tipo de convênio, ele precisa, né, estar na ANS, então o convênio tem que liberar, assim como o implante também entrou, né, isso é importante falar, a partir de setembro, toda pessoa que tem algum tipo de convênio, o convênio ele precisa liberar o implante subdérmico também. Ai, que ótimo. Mas acho que é uma batalha aí que espero que esteja próxima aí, né, do DIU hormonal, porque aí a gente teria todas as opções disponíveis para ela poder escolher o que seria melhor aí. Com certeza. E tendo todo esse arsenal disponível, Sim. acho que a mulher consegue ter uma escolha melhor ainda, né? Sim, ter o poder de escolha, né? Então acho que isso é muito importante. Tá certo. Acho que está sendo muito produtivo e gostaria de saber, assim, uma mensagem final que a senhora gostaria de deixar para as mulheres que ainda têm dúvidas ou receios sobre os métodos contraceptivos. É uma mensagem final, assim. Eu sei que às vezes o acesso à saúde, né, a gente não é... Às vezes você marca uma consulta, aquele profissional que está lá, às vezes não faz aquela orientação adequada. Mas o recado que eu tenho para as mulheres é para elas não desistirem do seu autocuidado, né? Não deu certo, marca uma outra consulta. Procure um profissional que te explique tudo que tem disponível, né? Quais são os benefícios, qual que seria o melhor método para ela poder escolher, né? Que momento que ela pode começar, né? Porque às vezes as pacientes também têm uma barreira para conseguir colocar. Né? Isso a gente vê que não consegue colocar um DIU ali no postinho, vai no outro, né? Para elas insistirem nisso, pensando no seu autocuidado, né? Porque ela tem que decidir. Se ela não quer ter filhos naquele momento, né, ou mais para frente, ela tem que ter esse poder de autonomia, de decisão, de escolha. Então, o recado que eu digo para as pacientes é que elas sejam fortes, né? Que elas procurem até encontrar um profissional que oriente corretamente, que dê esse suporte para elas poderem fazer a opção, né, contraceptiva aí que elas acharem melhor para elas. Perfeito. Muito obrigado. Eu estou bastante esclarecido. Se eu pudesse, eu ficaria aqui ouvindo horas a senhora falar. E agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, por ter conversado comigo e com as nossas ouvintes também. Não, eu que agradeço, Gabriel. É um tema assim, que eu amo de paixão, porque a gente muda a história de vida das mulheres, né? A gente poder dar essa opção
dela ou não engravidar nunca, ou engravidar no futuro, no momento que ela está, né, mais preparada, planejada. Eu acho que isso que leva a gente para frente e ver histórias tão lindas de pessoas que mudaram toda a sua trajetória aí, porque puderam, né, programar a sua questão reprodutiva. Então, com certeza. eu fico super feliz de vir até aqui, agradeço imensamente o convite. E que venham os próximos. Com certeza. Teremos próximos, com certeza. Que ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que escutou no nosso podcast. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou alguma outra sugestão de tema, podem deixar aí embaixo. Muito obrigado. Obrigada.